Graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande ter você aqui conosco, você que já é inscrito e está aqui participando conosco mais uma vez e assistindo mais um de nossos vídeos. Seja muito bem-vindo. Você também que está chegando agora, você que pela primeira vez está acessando um de nossos vídeos, seja muito bem-vindo. Que a graça de Deus, a presença de Deus possa ser abundante na sua vida, na vida da sua família, que os céus estejam abertos sobre você e as bênçãos do Senhor possam cair de forma extraordinária sobre a sua vida. Muito bem, nesta oportunidade eu quero convidar você que está conosco a fazermos uma leitura da Palavra de Deus para uma reflexão. Quero convidar você a irmos até o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus, no capítulo 3 e no versículo 8. E vamos ler aqui um texto e um trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Aqui no final deste versículo, Jesus, ele revela porque ele está dando aqui este exemplo do vento. Ele diz que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava conversando com Nicodemos, que era, na verdade, um fariseu, membro da classe religiosa de Jerusalém, e Jesus estava falando com ele sobre um assunto espiritual. Apesar de Nicodemos ser um religioso e tratar e estudar sobre estes assuntos, ele desconhecia aquela realidade espiritual, o nascer de novo. Então Jesus disse para Nicodemos que nascer de novo diz respeito a uma ação do Espírito Santo na vida humana, trazendo a uma nova vida, isso no sentido espiritual, fazendo nascer outra vez. Jesus estava falando isso por causa do pecado que um dia entrou no mundo e trouxe a morte espiritual para o homem. No versículo anterior, versículo 7, Jesus disse assim para Nicodemos: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não fique espantado, não fique maravilhado, porque, na verdade, assim como o vento ele sopra onde quer, e nós podemos até ouvir a voz do vento, perceber o vento, porém nós não sabemos de onde o vento está vindo e nem para onde ele vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus estava dizendo que o novo nascimento, o nascimento espiritual do homem, é uma obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Assim como o ser humano ele não pode parar o vento, ele não pode dar ordens para o vento, ele não pode dar baixar um decreto e fazer o vento parar. Assim como o homem não pode ter controle sobre a natureza, assim é a ação do Espírito Santo. Ela é soberana, ela é poderosa, ela é livre e ela está além da capacidade humana. Inclusive da capacidade humana de conseguir compreender as obras do Espírito Santo, a obra de Deus. Por isso que é preciso que este homem ele tenha fé, né? E não uma fé intelectual, mas uma fé que o próprio Espírito de Deus ele produz no ser humano para que esse homem realmente acredite, ele creia e possa então desfrutar dos favores de Deus, possa desfrutar da graça de Deus e de todas as bênçãos espirituais que Deus tem para o homem. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar com fé, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
ele é recompensador, ele recompensa, ele abençoa aqueles que de todo o coração o buscam. Então aqui Jesus está esclarecendo para Nicodemos algo muito importante. Nicodemos, ele era um religioso, um homem muito estudioso do Antigo Testamento. É claro que naquele momento da história não havia o Novo Testamento, né? Todos os acontecimentos que envolvem o Novo Testamento, eles estavam ocorrendo, eles estavam acontecendo, e só depois, então, isso foi registrado e foi deixado para nós, para que hoje nós pudéssemos ler o que nós estamos lendo aqui e saber, né, fatos do ministério de Jesus, como este aqui, que foi o encontro de Nicodemos com Jesus. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, na verdade ele estava ali de uma forma muito curiosa, querendo se aproximar de Jesus, né, para conhecê-lo de perto, para saber mais sobre a pessoa de Jesus, porque Jesus estava causando uma revolução ali na Judéia, na Galiléia, em todos os lugares por onde Jesus passava, sempre havia uma grande multidão, porque nesses encontros de Jesus com a multidão estavam sempre acontecendo grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas. A palavra de Deus diz que Jesus, ele andava de aldeia em aldeia e de cidade em cidade, e com ele iam os seus discípulos. Os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam, pessoas endemoninhadas eram libertas do poder do inimigo, e o evangelho de Deus, ele era pregado às pessoas. Na verdade, todos estes grandes milagres que Jesus ele operou aqui no seu ministério, serviram para reforçar aquilo que era mais importante e era principal na sua missão. A missão de Jesus ao vir a este mundo, a missão prioritária, não era a cura das doenças. Jesus, ele iniciou o seu ministério com uma mensagem ao mundo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então a mensagem de Jesus era uma mensagem de arrependimento, e era uma mensagem que estava em harmonia com a mensagem do seu precursor, com a mensagem daquele que veio antes dele para anunciar que realmente o reino já estava entre os homens, porque o rei também já estava entre os homens. João Batista, esta também era a mensagem de João Batista. João Batista pregava a mensagem de arrependimento, e é tão verdade isso que em um momento do ministério de João Batista, em que ele estava batizando ali centenas de pessoas no Rio Jordão, Jesus vai até ele, até o batismo de João, e João então apresenta Jesus àquela multidão, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu vos falei, do qual eu não sou digno nem de me abaixando desatar as sandálias, as correias das sandálias dos seus pés. Então, Nicodemo disse, João Batista disse, eu batizo com água para o arrependimento, como eu falei para vocês. Mas aquele que vem após mim, como eu disse, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, na mensagem de João Batista, nós observamos que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, ele tinha na sua vida a pessoa do Espírito Santo. E Jesus, no diálogo com Nicodemos, estava conversando exatamente sobre o poder do Espírito Santo na ressurreição espiritual do homem. Por que ressurreição espiritual do homem? Porque, como Deus falou para Adão, que se ele comesse do fruto, ele morreria, no momento em que Adão comeu aquele fruto juntamente com a sua esposa Eva, instantaneamente eles morreram. Mas não foi uma morte instantânea, uma morte física. Na verdade, foi a morte espiritual. Adão e Eva foram afastados da comunhão com Deus. Eles foram desligados desta comunhão com Deus
e a partir dali o relacionamento do homem com Deus ficou sendo algo muito mais distante do que era. A partir dali, o contato de Deus com o homem aconteceu de uma forma muito esporádica e pontual na história, sempre no sentido de preparar a raça humana, de chamar pessoas para participar do plano da redenção, como Deus mesmo havia já dado ao homem já alguns esclarecimentos sobre esta obra redentora, dizendo que da semente da mulher também nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, iria desfazer aquilo que o diabo fez. O diabo, através da sua astúcia e do seu engano, ele trouxe a morte espiritual para a raça humana. Mas Deus disse que da raça humana, da semente da raça humana, da semente da mulher, iria nascer um que iria pisar na cabeça de Satanás. Deus disse, olha, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te pisará a cabeça. E isso aconteceu lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado. Ali Jesus estava concluindo a sua obra redentora e estava oferecendo a Deus a sua vida como sacrifício substitutivo pelos nossos pecados, assumindo o nosso lugar na cruz e ali esmagando a cabeça de Satanás, tirando dele a legalidade que ele tinha em exercer domínio e influência sobre os homens. Ali Jesus dá ao ser humano a oportunidade de voltar para Deus e de ter a sua vida espiritual reconstituída. E a essa reconstituição do relacionamento com Deus, isso chama novo nascimento. É um nascer de novo, uma vez que o homem morreu para o relacionamento com Deus. Então, Jesus estava explicando para Nicodemos exatamente isso. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus para conversar com ele, Nicodemos tentou exaltar Jesus pelos seus milagres, pelos seus grandes feitos. Ao iniciar sua conversa ali com Jesus, Nicodemos disse, mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com tal pessoa. Então Nicodemos ali reconhecia que de alguma forma Deus estava com Jesus, porque era evidente a presença de Deus diante de tudo que Jesus fizera até aquele momento que ele já havia feito. Porém, Nicodemos não sabia que a principal obra, o principal milagre, o maior de todos os milagres, ainda estava por vir. Então Jesus ele corta aquela conversa ali e entra diretamente neste assunto. Jesus fala sobre o maior milagre que pode ser operado na vida de um ser humano. Então Jesus disse para Nicodemos, cortando logo aquela conversa ali, que estava se encaminhando para uma exaltação da pessoa de Cristo, no sentido dos milagres que ele operava. Então Jesus disse para Nicodemos assim, na verdade, no versículo 3 do capítulo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí então Nicodemos disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus responde no versículo 5 dizendo, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus disse para Nicodemos, olha Nicodemos, este é um assunto resolvido, este é um assunto que não tem mais nada que possa justificá-lo. Aquele que não nascer de novo, esta é a grande verdade, não pode ver o reino de Deus. E sobre
voltar ao ventre da mãe, como você pensa que seja isso que eu estou te falando, o que nasce da carne é carne. O que nasce do aspecto biológico é biológico. Eu não estou falando de coisas da natureza biológica do homem. Eu estou falando de coisas da sua natureza espiritual, porque aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus estava falando sobre um tipo de nascimento, um reavivamento, um nascer de novo para Deus. Efésios, no capítulo 2, Paulo ele fala também sobre isso, dizendo assim, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo ele fala dizendo que nós fomos vivificados. O que significa vivificar? Significa ter vida novamente. E Paulo diz que nós fomos vivificados quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o pecado mantinha o homem espiritualmente morto. No versículo 2 ainda do capítulo 2 de Efésios, Paulo diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aí o versículo 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele fala de uma forma ainda muito mais profunda, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando essa condição de morte espiritual em que nós vivíamos e em que muitos ainda vivem hoje por não terem experimentado esta obra vivificante do Espírito Santo. A salvação é algo que está disponível a todo homem. Jesus é o nosso Salvador, porque Ele nos salva dessa condição de morte espiritual. Ele nos salva da morte espiritual que irá trazer consequências eternas para o homem. A morte espiritual do homem sentencia o homem a uma condenação eterna, a uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Mas como Paulo nos diz aqui, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o seu amor imensurável, que não pode ser medido, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar novamente nos lugares celestiais, em posição de autoridade. Agora em posição de autoridade sobre aquele que nos mantinha morto, o diabo. Então, a ressurreição de Cristo, ela também se torna a nossa ressurreição. Ela se torna a nossa ressurreição no sentido espiritual, porque quando a obra de Cristo, ela é a obra redentora, a obra da salvação que já foi feita na cruz, foi concluída, ela é implantada em nós pela ação do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Essa obra redentora, ela é aplicada em nós. Ela é aplicada em nós. É o Espírito Santo que faz a aplicação. É Ele que realiza esse novo nascimento, porque Ele é descrito na Bíblia como o Espírito de vida, né? Cada pessoa da Trindade tem uma personalidade, um papel a desempenhar.
Deus, ele amou o mundo de tal maneira, elaborou um plano de salvação. Jesus é o executor deste plano de salvação e o Espírito Santo é aquele que implementa na vida do homem esta obra de ressurreição. A Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e é ele que vai ressuscitar também todos aqueles que morrem na esperança da salvação. E é ele também que espiritualmente ressuscita todo ser humano que reconhece a obra redentora de Cristo e que crê nessa obra redentora através da pregação do Evangelho. Por isso que o Evangelho ele é pregado e ele precisa ser pregado, e foi uma ordem de Jesus quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, olha só, é salvo quem crer no Evangelho. Quem crê no Evangelho reconhece o valor da obra de Cristo, compreende a dimensão, o poder dessa obra redentora, e quando este homem crê, o Espírito Santo, então, ele aplica esta obra redentora no homem. Ele torna isso uma realidade na sua vida, trazendo à vida novamente este homem para um relacionamento com Deus. Ele ativa esse homem no seu relacionamento com Deus e a partir de então, este homem passa a se tornar a própria habitação de Deus, do Espírito Santo. Paulo, na sua carta, ele diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo ele é enviado para habitar o coração dos filhos. E quem são os filhos? Aqueles que nascem. Filho é alguém que nasce de alguém. Então, o novo nascimento, ele nos faz nascermos novamente. Ele restaura a nossa identidade de filho e nos faz nascer na família de Deus. O novo nascimento nos faz ingressar na família de Deus. Restaura o nosso DNA espiritual, quebra a maldição do pecado que está no nosso DNA espiritual e reorganiza o nosso DNA espiritual, nos trazendo de volta, porque Jesus ele morre na cruz, ele leva os nossos pecados e recebe toda a punição que nós deveríamos receber. Jesus recebe, então a dívida é paga, e aí quando ele ressuscita e triunfa sobre o pecado, sobre a morte, nós ressuscitamos espiritualmente, nós também estamos ressuscitando com ele. No primeiro momento, no sentido espiritual, e no segundo momento estamos todos aguardando, tanto nós que estamos vivos, quanto os que dormem na esperança, aguardam o momento do complemento desta salvação na vida humana, que neste momento restaura o nosso espírito, mas em um segundo momento, assim como Jesus ressuscita num corpo glorificado, também todos os que aguardam a vinda de Jesus, aguardam este momento em que esta obra vivificante do Espírito Santo, ela atingirá o nosso corpo e também transformará a nossa alma, nos levando novamente àquela condição em que Deus cria o homem perfeitamente santo, com a sua natureza humana totalmente limpa, santa. O caráter de Deus é construído no homem para que ele possa cumprir o propósito de Deus, que está lá na criação, quando Deus cria Adão e Eva e diz para eles, e no seu diálogo, no momento da criação, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus cria o homem para ser semelhante a ele, e isso significa manifestar em nossas vidas qualidades do caráter de Deus, dos atributos morais de Deus, né? E também cumprir aqui, participar de alguma forma do poder de Deus, de podermos também reproduzir seres humanos aqui, não da forma como Deus cria, porque Deus cria, o homem gera, mas Deus cria, Deus ele cria do nada,
mas Deus coloca no homem o poder de gerar. Isso o torna semelhante a Deus, não igual, mas também o torna semelhante para que ele possa cumprir o propósito de Deus. Então Jesus estava falando para Nicodemos exatamente sobre esta obra poderosa que somente Deus pode realizar na vida do homem. E aí ele ilustra, né, o poder do Espírito Santo falando sobre o vento. Ele diz assim: olha, o vento sopra onde quer, tu ouves a voz do vento, tu percebes que ele está soprando pelo barulho que faz. Você pode até perceber no seu corpo o vento batendo, mas tu não sabes de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito é transformado pelo Espírito Santo. Assim como o vento mostra uma certa soberania, aonde nenhum ser humano pode deter o vento, nenhum ser humano pode impedir a ação do vento. O vento é livre para soprar. Não há nada que o homem possa fazer para impedir que o vento sopre. Então, a obra de regeneração ela é feita por Deus e não há ninguém que possa fazer, como também não há ninguém que possa impedir de Deus realizar esta obra na vida do homem. Então, Jesus estava falando de algo muito importante, de algo muito extraordinário, e ele estava falando com um doutor da lei. Agora imagine que Nicodemos, ele era, vamos dizer assim, um teólogo na sua época, um teólogo que conhecia, né, de forma muito profunda toda a literatura do Antigo Testamento, todas as escrituras do Antigo Testamento inspiradas por Deus, né? Ele conhecia na sua língua original, porque inclusive era a língua que também ele sabia falar. Então ele tinha uma interpretação do Antigo Testamento, né? Ele acreditava na existência de Deus, porém não reconhecia Jesus como o Messias que a própria escritura do Antigo Testamento tinha no seu conteúdo as promessas, as profecias de que esse Messias ele seria enviado ao mundo. E eu quero até aproveitar essa oportunidade e ler com você aqui um texto da Bíblia Sagrada, do livro de Isaías, do profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, porque ele foi um dos profetas que mais profetizou sobre a vinda do Messias. E no capítulo 61, versículo 1, ele aqui traz uma profecia que aponta para Cristo. Isso cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Olha o que diz o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, né? Mas aonde é que está aqui a profecia sobre Jesus? Jesus, quando ele uma vez foi à sinagoga, Jesus era um frequentador assíduo da sinagoga, que era o centro de estudo do povo judeu. Era na sinagoga que o judeu ele se desenvolvia dentro do conhecimento das suas tradições judaicas, do conhecimento da Torá e também todo o conhecimento intelectual, toda a formação de um judeu se dá dentro de uma sinagoga. Então as crianças elas cresciam frequentando a sinagoga, como também os adultos eles iam às reuniões na sinagoga, onde a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele era lido, a palavra de Deus, os pergaminhos eram lidos e ali, né, era explicado para o povo o sentido da palavra de Deus. E Jesus um dia está numa sinagoga
e ele é chamado a ler um rolo, né? E ele abre, aquele rolo era exatamente esse trecho do livro de Isaías, e Jesus leu tudo isso aqui que eu li para você. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E assim sucessivamente. Depois que Jesus termina de ler, então Jesus faz uma declaração inédita e se revela ao povo como sendo o Messias. E aquilo também trouxe grande espanto para as pessoas que estavam na sinagoga, para os que lideravam a sinagoga, como para todos os presentes. Jesus disse assim: hoje se cumpriu esta profecia entre vós. Esta palavra que eu li, esta profecia que eu li, ela diz respeito à minha pessoa. Então Jesus estava se identificando e dizendo que o que Isaías falou estava se reportando a ele. Ele estava ali se dizendo ser exatamente aquele a quem o Espírito Santo do Senhor ungiu, né? Deus ungiu pelo seu Espírito Santo para pregar as boas novas. E é exatamente isso que significa a palavra evangelho, boas novas, boas notícias. E que boas novas foram essas que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer as boas novas da salvação. Ele veio dizer ao homem que era chegado o momento em que a maldição do pecado que mantinha o homem morto no seu relacionamento com Deus iria ser desfeita através da obra que também ele mesmo iria realizar ali na cruz do Calvário, tomando sobre si a culpa de todo o pecado e desfazendo a maldição e abrindo um caminho de volta para Deus, para o homem. Era exatamente isso que Jesus estava querendo explicar para Nicodemos, porque embora Nicodemos fosse um doutor da lei, ele não conseguiu ver em Jesus o seu Messias, né? Ele, ao se aproximar de Jesus, disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ele estava dizendo: o que eu sei é que tu és mestre, né? O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus era de que Jesus era um mestre, não de que ele era um Messias. Então Jesus corta logo a conversa bem ali e diz: Nicodemos, em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus estava ali falando para Nicodemos daquilo que é mais importante, daquilo que lhe trouxe a este mundo. E Jesus revela para Nicodemos como Deus realiza esta obra na vida de um ser humano. E isso acontece através da ação poderosa do Espírito Santo, transformando esse homem, dando a este homem novamente uma qualidade de vida espiritual, para que ele volte novamente a se relacionar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Jesus também falou algo muito importante aqui no seu diálogo com Nicodemos. Jesus disse assim que esse novo nascimento ele acontece através da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E o que significa isso? É a ação do Espírito Santo e a ação da Palavra de Deus na vida do homem. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Da água e do Espírito. Deus, ele cria todas as coisas a partir da Palavra e do Espírito Santo. Lá na criação, quando Deus estava trazendo tudo à existência, ali nós temos a palavra, Deus liberando a palavra criativa e o Espírito Santo que se movia sobre a face das águas, né? Ele começa então a trazer à existência toda a forma de vida no universo, toda a forma de vida na terra, a partir do momento em que Deus libera a palavra.
Então Jesus queria dizer para Nicodemos o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito, da palavra e da ação do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela já havia sido liberada lá atrás. A palavra já havia sido liberada de forma profética de que Deus traria a redenção através da semente da mulher, de um descendente da mulher. E Jesus diz, através da ação do descendente da mulher, que iria assumir o lugar dos descendentes de Adão, né? Porque o descendente da mulher não seria descendente de Adão. Jesus veio a esse mundo, mas ele não é descendente de Adão, porque ele foi gerado no ventre de Maria unicamente pelo poder da palavra de Deus liberada e pelo poder do Espírito Santo. Veja que quando Jesus é gerado no ventre de Maria, ele é gerado também pela palavra e pela ação do Espírito Santo. O anjo disse que o poder do Altíssimo, do Espírito Santo, a envolveria e ela daria à luz uma criança. Então Deus iria liberar a palavra criativa e o Espírito Santo iria gerar Jesus no ventre de Maria, para que um ser humano, sem o pecado, a maldição do pecado, o pecado original, nascesse e viesse a este mundo e se tornasse o único capaz de pagar a dívida por completo, de pagar a dívida, o perfeito pelo imperfeito. Um ser humano semelhante àquele que Deus criou perfeito iria morrer, entregar sua vida perfeita para redimir todos os descendentes de Adão do pecado. Então isso é algo extraordinário, é um assunto que tem uma profundidade muito grande, porque nós estamos tratando aqui de assuntos espirituais, aonde só uma intervenção divina poderia reverter essa condição espiritual do homem, e por isso a necessidade da ação do Espírito Santo. E era isso que Jesus estava tentando colocar na cabeça de Nicodemos e fazer ele entender que assim como o vento é soberano e é poderoso e é livre para soprar, assim também somente uma ação soberana e poderosa e livre de Deus, sem interferência humana, poderia reverter a condição em que o homem estava. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos aqui encerrar esta palavra para dizer a todos que nos ouvem, e principalmente você que está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, pôde ouvir algo a esse respeito, para compreender melhor o assunto sobre a salvação. Eu creio que tenha ficado muito claro para você que a salvação é uma obra direta de Deus, do Espírito Santo e da pessoa de Cristo intervindo na nossa história, na nossa vida humana, para quebrar uma maldição que há no homem. Tudo que o homem produz não é suficiente para que ele se liberte da maldição do pecado. Tudo que o homem produz, na verdade, é fruto do pecado. Até toda a justiça humana produzida, mesmo que ela tenha alguma qualidade, alguma virtude, ela ainda assim, ela é fruto deste homem caído, ela é fruto do ego do homem e que não está totalmente sujeito a Deus, né? Todo ser humano tem uma ética, tem princípios e tem valores. Toda a sociedade também constrói a sua ética, seus valores, seus princípios, né? E mesmo assim nós vemos que nós vivemos numa sociedade que está em completa desarmonia, porque essa sociedade ela está em conflito por causa dos seus valores, por causa daquilo que ela acredita. Mas por que isso? Porque na verdade o homem, ele não tem mais Deus como a fonte da sua santidade, a fonte da sua justiça, da sua moral, da sua ética, dos seus valores. Quando Adão peca, o próprio homem, a partir dali, passa a viver e conduzir a sua vida e construir ele mesmo a sua história nesse mundo. E Jesus vem para nos religar à fonte da vida,
né, de toda a vida moral, espiritual e toda forma de vida original, né? É por isso que quando o homem se encontra com Deus através de Cristo, da obra redentora, a sua vida passa a ganhar significado e sentido. E isso é algo que o homem precisa experimentar, né? É uma experiência pessoal e que acontece através de uma ação do Espírito Santo na vida do homem, né? Então o ser humano ele não pode de maneira alguma se deter ou se afastar de Deus. O ser humano ele não pode impedir a si mesmo de experimentar isso, porque essa é a única forma de ele voltar à sua verdadeira origem, ele voltar ao recomeço, ele compreender quem ele é, ele reencontrar-se com o seu Criador, com a fonte da vida e ter um encontro consigo mesmo. Porque até hoje o homem não sabe de fato quem ele é, o que ele quer, o homem não sabe o que busca. O homem sempre está em todas as fases da história do homem, o homem sempre está buscando alguma coisa para satisfazer algo dentro de si, porque há um vazio no homem e esse vazio é do tamanho de Deus. E tudo que o homem tente colocar dentro desse vazio não vai preencher. Sempre vai haver uma necessidade de se colocar alguma coisa, porque esse vazio, ele é um vazio que só o Deus poderoso e infinito pode preencher. Deus colocou dentro de nós a eternidade, há um ambiente espiritual dentro desse homem. Quando Deus sopra sobre Adão, este sopro coloca nele a qualidade de vida biológica, emocional, a vida da psique e a vida espiritual, que é essa dimensão de vida onde Deus ele manifesta-se no homem para dar sentido à sua vida. Quando Adão peca, Deus deixa de ter essa comunhão com o homem nesse ambiente e o homem passa a viver apenas do seu ego, da sua inteligência, da sua capacidade humana de pensar a partir da criação e não do Criador. Nós não fomos criados para pensar e agir a partir da criação, mas a partir do Criador. Paulo fala isso dizendo que em Deus nós nos movemos, nós vivemos e existimos. É nele que nós encontramos o sentido da nossa vida, porque fomos criados para refletir qualidades do seu caráter, dos seus atributos, e quando nós vivemos isso, nós encontramos a plenitude da vida. Jesus denunciou o diabo dizendo assim: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida plena, a plenitude da vida está em Jesus. E eu quero finalizar esta palavra dizendo para você que ainda não encontrou em Cristo, ou você que não compreendia isso, mas agora o Espírito Santo lançou luz sobre você para que você compreendesse que você agora mesmo, neste momento, faça a sua oração de entrega a Jesus, dizendo a Ele que perdoe seus pecados, dizendo a Ele que agora você entende e compreende o valor da obra redentora que Ele realizou na cruz e dizendo que agora, a partir de agora, você está entregando todo o controle e comando da sua vida para Ele, para que Ele seja o teu Salvador, que te salva da maldição do pecado e para ser o teu Senhor, o dono da tua vida, e que você vai agora seguir os ensinamentos de Jesus. Quando você fizer esta declaração, você fizer essa oração sincera, a partir da compreensão que o Espírito Santo já te deu através desta mensagem, a Bíblia diz que porque somos filhos, Deus envia aos nossos corações o Espírito de seu Filho. O Espírito Santo vai ser enviado, ele vai habitar em você para dar testemunho dentro de você de que agora você é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que é Ele que testifica com o nosso espírito, dizendo que somos filhos. É Ele que gera essa segurança, essa certeza de que somos filhos. E se somos filhos, como diz Paulo, logo somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdamos a vida eterna. Não herdamos a morte, mas herdamos a vida, porque Deus é Deus de vida. Quando nós
aceitamos a Jesus como Salvador, nós herdamos tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. E o que é que Deus tem preparado para os seus filhos? Um novo tempo. João viu lá no Apocalipse, né? Ele diz que ele viu novos céus, nova terra. Ele viu que as coisas velhas tinham passado e tudo se fez novo. Ele disse: não haverá mais morte, não haverá mais dor. João viu que tudo que o pecado causou na raça humana ficou para trás e Deus estava entregando para o homem uma nova terra e uma nova vida para que ele volte ao começo, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. A queda do homem só provou para o homem que sem Deus ele não é nada, que pensar em viver a sua vida independente de Deus é a maior tragédia para o homem, é se desligar da fonte da vida eterna. Jesus é a fonte da vida eterna. Ele mesmo disse isso, que ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a luz dos homens. Quem crê no Filho, Jesus disse, tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida. Então que Deus te abençoe. E eu quero nessa oportunidade orar com você, fazer uma oração de entrega. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você também precisa voltar. Este é o momento de você voltar, de fazer a sua oração de reentrega, entregando de novo, e o Espírito de vida vai restaurar você, vai purificar você e vai levar você novamente a uma qualidade de vida, de relacionamento com Deus, que irá fazer você viver uma vida triunfante nesta terra, até que Cristo volte. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada afiada dos dois lados, e que é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração, e a Tua palavra que divide as nossas juntas e medulas, e ela vai e penetra até a divisão da alma e do espírito, como diz a Tua palavra. Então, Senhor, a Tua palavra nesta oportunidade, ela tem discernido para nós as verdades espirituais que nós precisamos saber, para que possamos então nos apropriar da bênção da salvação, a maior bênção que o Senhor tem para o homem. E eu oro agora por esta pessoa que foi iluminada pelo Teu Espírito Santo e entendeu e agora está entregando a sua vida a Ti, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo também que o Senhor perdoe por toda a ignorância espiritual que a manteve longe de Ti. Que neste momento o Teu Espírito Santo venha agora efetivar na vida desta pessoa, aplicar a obra redentora de Cristo, gerando vida nesta pessoa, em nome de Jesus. Senhor, que tudo se faça novo no espírito desta pessoa, que o espírito desta pessoa seja regenerado e o Teu Espírito agora venha habitar no espírito desta pessoa, para que ela possa viver como Teu filho nessa terra, para que ela possa ser guiada pelo Espírito, não pela sua natureza humana, porque a Tua palavra diz que aqueles que andam segundo a sua natureza humana, segundo a carne, não podem agradar a Deus. E a Tua palavra diz que se nós vivemos no Espírito, então nós devemos também andar no Espírito, segundo o Espírito, segundo a nova vida que Deus nos deu. E assim nós declaramos sobre a vida desta pessoa a salvação, declaramos uma nova vida sendo estabelecida, Senhor, o refrigério do Senhor, pela Tua presença estabelecida na vida desta pessoa. Recebe também de volta este filho que ouviu esta palavra e foi tocado pelo Espírito Santo a voltar para Ti, Senhor, e romper com o pecado, romper com tudo aquilo que a manteve longe de Ti, Senhor amado, longe da Tua presença. Este filho pródigo que volta para a casa do Pai, Senhor, que agora esta pessoa se sinta abraçada pelo Pai, abraçada pelo Senhor, perdoada e reintegrada à casa, à família, tendo o direito novamente de receber no seu dedo anel, Senhor, sandália nos pés e vestes novas, vestes, Senhor amado, de santidade.
Pai, nós te pedimos tudo isso e já te agradecemos por todas as pessoas que foram alcançadas por esta mensagem e foram beneficiadas pela obra redentora de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e passa o link deste vídeo para outras pessoas que você conhece e que precisa saber também deste assunto tão importante e tão vital para o nosso relacionamento com Deus. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.